Pessoal, a parte de raciocínio, a gente vai construindo aos poucos, beleza? Se já está ficando legal nisso daí. Agora a gente vai começar a fazer cálculos, tá? Então eu vou passar para você algumas fórmulas aqui. Bom, eu vou te falar uma coisa que vai facilitar muito se você lembrar disso. É o seguinte, ó, em química, pessoal, em química, vou colocar aqui para você, ó, menos log em química, a gente representa usando a letra P minúscula, tá certo? Então, ó, um Pzinho, P minúsculo, gente, na química representa menos log. De boa? Então vamos guardar isso daqui, que a gente vai usar bastante. Eu vou calcular o pH de uma solução. Lembrando que o P é minúsculo e o H é maiúsculo, tá? O que significa pH mesmo? Potencial hidrogeniônico. Galera, dá uma forcinha aqui para mim. Ó, apareceu aqui o Pzinho. Eu não falei para você que o Pzinho é menos log, não falei? Então, para calcular o pH, você vai fazer menos log. Ó, no lugar do Pzinho, eu coloquei menos log da concentração de H+. Tá certo? Essa daqui é a fórmula que a gente vai usar para calcular o pH de uma solução. pH menos log da concentração de H+. Ok? Como é que eu vou calcular o POH? Pessoal, menos log da concentração do OH-. Tá certo? Então, ó, no lugar do Pzinho, menos log. Então, pH menos log de H+, pH menos log de OH-. Agora eu vou te falar uma coisa importantíssima. Se eu estiver a 25 graus Celsius, e normalmente a gente está a 25, ok? O que você vai ter que saber? Que o pH mais o POH, pessoal, ele sempre dá 14. Então, para toda solução, qualquer solução, se você tiver a 25, o pH da solução mais o pOH vai dar 14. Por exemplo, ó, uma solução tem pH igual a 4. O pOH dela é 10. Porque a soma de pH mais o pOH sempre vai dar 14. Se uma solução tem pH 2, o pOH dela é 12. Porque pH mais o pOH sempre dá 14. Lembrando que se o exercício não fornecer, é porque a temperatura é 25 graus Celsius. De boa? Pessoal, viu que para calcular pH na química, a gente vai usar uma ferramenta matemática que é o logaritmo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui no cantinho revisar com você as propriedades de logaritmo que eu uso na química. Eu não vou dar uma aula de logaritmo, tá? Certo? Eu vou passar para você aqui as propriedades de logaritmo que a gente vai usar na química, ok? Então vamos fazer aqui uma revisãozinha, revisão de logaritmo, revisão de log. Bom, moçada, primeira coisa, ó, se eu escrevo log A, B igual a C. Eu vou falar uns nomes aqui, mas na química não precisa saber o nome não, tá? Esse A chama-se logaritmando. Esse B é a base e o C é o logaritmo, tá? Então aqui eu leio assim, ó. Log, ou logaritmo, de A na base B é igual a C. Ok? Bom, existe uma propriedade fundamental dos logaritmos. Você deve se lembrar. Ó, a base elevada ao logaritmo é sempre igual ao logaritmando. Então, se eu pegar esse Bzinho e elevar a C, eu vou encontrar o logaritmando, no caso é o A. De boa? De boa? Então, essa daí é uma propriedade que às vezes eu uso aqui no cálculo de pH. Outra coisa, quando eu tenho log de A na base 10, eu chamo de logaritmo decimal quando a base é 10.
Só que quando a base é 10 do logaritmo, a gente omite, não precisa escrever. Então, se aparecer assim, ó, log de A sem mencionar a base, é porque a base é 10. De boa? Outra propriedade que a gente vai usar aqui. Gente, o log de um número em sua própria base. Então, se eu tenho log de A na base A, isso vai ser igual a 1. Tá? O log de um número em sua própria base é sempre igual a 1, porque A elevado a 1 vai dar A. Ok? Então, se aparecer assim, ó, log de 10. Não mencionei a base. Aqui, ó, não mencionei a base. É porque a base é 10. Então, aqui eu tenho log de 10 na base 10. Gente, isso daqui vai ser igual a 1. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Joia? Outra propriedade que pode aparecer aqui para mim. O log de um produto. Por exemplo, eu tenho log de A vezes B. Pessoal, o que você aprendeu lá na matemática? O log de um produto é igual à soma dos logs. Então, o log de A vezes B é o log de A mais o log de B. Essa propriedade aqui nós usamos bastante no cálculo do pH. Tá? O log do produto é igual à soma dos logs. Galera, e a última propriedade que a gente vai usar em logaritmo é o log de A elevado a N. O log de uma potência. Tá? O log de A elevado a N, você pode pegar esse N e jogar lá na frente do logaritmo. Aí, ó, log de A elevado a N, traz o N para cá, vai ser N vezes log de A. Certinho? Então, são essas propriedades aqui de logaritmo que a gente vai usar no cálculo de pH e pOH. Exemplo. Galerinha, eu vou supor, ó, vou colocar assim, exemplo A. Eu vou supor que uma solução ela tenha concentração de H+, igual a 0,001 mol por litro. Certo? Aí, ó, a concentração de H+ foi dado é 0,001 mol por litro. Beleza? Eu quero calcular com você o pH e o pOH dessa solução. Vou fazer um bem facinho para você aos poucos pegando as manhas, tá? Gente, primeira providência, escrever a concentração que ele deu em potência de 10. Beleza? Vamos lá então? 0,001 é igual a 10. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Certo? Então, 0,001 é igual a 10 elevado a menos 3. É a mesma coisa. Se você puser em base 10, fica mais fácil para trabalhar. Vamos fazer juntos? Eu já tenho a concentração de H+? Já. Como é que eu faço para calcular o pH? Pessoal, menos log da concentração de H+. Olha a formulinha aqui, ó. pH igual a menos log da concentração de H+. Então, o pH vai ser menos log. Eu já tenho a concentração de H+ da letra A? Já. 10 a menos 3. 0,001, 10 a menos 3. Beleza? Se eu fizer isso, pessoal, eu vou ter o log de uma potência. Lembra daquela propriedade? O expoente pode ser trazido aqui para frente. Então vai ficar assim, ó. pH, ó, aqui tem um menos e vai chegar ao menos 3. Vai sobrar ali só o log de 10. Só que a gente aprendeu que o log de um número em sua própria base é sempre igual a 1. Então, log de 10 na base 10 é igual a 1. Portanto, pessoal, o pH dessa solução é igual a 3. Essa solução tem pH igual a 3. De boa? Lembra que eu falei que a soma de pH com pOH sempre dá 14? Lembra disso? Então, aqui,
o POH vai ser 11, pessoal. 3 mais 11, 14. Certo? Outra coisa. 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 7. Quando a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, você diz que a solução é ácida. Então, essa solução aqui, ela tem caráter ácido. Letra B. Na letra B, eu vou dar a concentração de OH-. Eu vou supor que a concentração de OH- na solução é 10 elevado a menos 6 mol por litro. Tá ok? Certo? Então, uma solução tem concentração de hidroxilas 10 elevado a menos 6. Eu quero calcular o pH e o POH. Bom, seguinte. Se ele deu concentração de hidroxilas, primeiro eu vou ter que calcular o POH. Óbvio. Qual que é a formulinha para calcular o POH? Pessoal, menos log da concentração de OH-. Essa é a formulinha lá. Então, o POH vai ser menos log de 10 elevado a menos 6. Tá? Então, o POH, ó, menos, expoente vem para frente, vai sobrar o log de 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, o POH é igual a 6. POH é igual a 6. A soma, pessoal, pH mais POH sempre dá 14. Então, nesse caso, o pH é 8. Certo? Ó, 8 mais 6, 14. Então, se você tiver a concentração de H+, primeiro você calcula o pH. Se você tiver a concentração de OH-, primeiro você calcula o POH. Não pode esquecer, a 25, a soma de pH com POH sempre tem que dar 14. Bom, na letra C, a gente tem a concentração de H+ igual a 0,04 mol por litro. Boa? Então, ó, ele deu a concentração de H+, a concentração hidrogênio-iônica, H+, 0,04 mol por litro. Eu quero calcular com você o pH e o POH. Só que agora, pessoal, eu e lá também nos vestibulares, ele vai passar um dado para você. Ó, o log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Isso é dado, viu? Log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Certinho? O vestibular fornece isso para você. Bom, moçada, seguinte, tem jeito de passar isso daqui para notação científica usando base 10? Tem jeito? Tem. Vamos lá então, ó. 0,04. Então vai ficar 4 vezes 10. Gente, me ajuda. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 2 molar. 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então eu já peguei a concentração e passei para base 10. Certinho? Eu vou calcular o pH. Qual que é a formulinha para calcular o pH? Menos log da concentração de H+. Gente, fórmula para calcular pH. Menos log da concentração de H+. No lugar da concentração de H+, eu vou colocar o valor. Então vai ficar assim, ó. pH é menos log de 4 vezes 10 a menos 2. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção, porque tem muito aluno que erra agora. Olha para mim. Pode pegar esse menos 2 e trazer aqui para frente? Não pode. Por quê? Porque o menos 2 é só expoente do 10. E aqui eu tenho o número 4 também. Então, se não tivesse o número 4, se tivesse só 10 elevado a menos 2, poderia pegar o expoente e trazer para frente.
Mas nesse caso não pode, senão fica errado. Se não pode, o que eu vou fazer? Moçada, eu vou aplicar os conceitos de matemática. Me ajuda aqui, por favor. pH é igual. Deixa eu só te falar uma coisinha antes. Me ajuda aqui. Tá vendo esse sinal negativo que tá aqui fora? Gente, ele costuma fazer o aluno errar. Então a gente sugere o seguinte. Ó, nós vamos deixá-lo de fora. Aí, ó, coloquei parênteses, eu deixei ele de fora. Eu vou trabalhar aqui dentro, matematicamente falando, só no finalzinho que eu vou usar esse menos aí, tá? Então, ó, tô deixando ele de fora, vou trabalhar aqui dentro. Olha para mim. Aqui não é o log de um produto, ó. Log de 4 vezes 10 a menos 2. O que a gente aprendeu? O log do produto é a soma dos logs. Tá certo? Então, ó, como eu tenho log de um produto, eu vou escrever log de 4 mais o log de 10 elevado a menos 2. Entendeu? Ó, era log de um produto, eu transformei na soma de logs. Gente, esse 4 aqui, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado? Posso. Para eu ganhar espaço, no lugar desse 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. Você já viu que ali é 4, certo? E eu vou colocar, então, 2 ao quadrado. Sabe por que eu vou colocar 2 ao quadrado? Porque o exercício deu log de 2 na base 10, 0,3. Então eu vou trabalhar colocando ali log de 2 ao quadrado, que é mesma coisa que 4. Aí vai ficar assim, ó. pH igual menos, dá uma forcinha. Esse 2 pode ir lá para frente? Pode, porque ele é expoente do 2. Então fica 2 vezes log de 2. Esse menos 2 pode ir lá para frente? Pode, mas com menos 2 log de 10. Tá certo? Então, ó, eu estou trabalhando matemática. A química acabou, agora é só matemática. Me ajuda aqui, por favor. Quanto que é o log de 10 da base 10? 1. O log de um número em sua própria base é sempre igual a 1. Quanto vale o log de 2? O exercício deu 0,3. Certo? Então, ó, isso daqui é 0,3. Agora, vamos fazer uma continha de cabeça aqui, ó. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Menos 2 dá menos 1,4. Gente, só que aqui fora tem um menos. Certo? Menos com menos, mais. Então, o pH, ele vai dar 1,4. De novo. 2 vezes 0,3 dá 0,6. Menos 2. Dá menos 1,4. Com esse menos aqui fora, mais 1,4. Certinho? Quanto vai valer o pOH? Pessoal, tá aqui, ó. pH mais pOH sempre dá 14. Então, o pOH, ele vai ser 12,6. Certo? 12,6. 12,6 mais 1,4 vai dar 14. Pessoal, para finalizar esse assunto, deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, nos exercícios que eu fiz aqui com você, eu já dava a concentração de H+, ou a concentração de OH-. A gente calculava o pH, beleza? Só que é o seguinte, ó, nem sempre ele já vai te dar a concentração de H+, ou de OH-. Às vezes, ele te dá a concentração do ácido, ou de uma base, e pede para você calcular o pH. Se ele te der a concentração do ácido, antes de calcular o pH, você tem que calcular a concentração de H+. Se ele te der a concentração de uma base, antes de calcular o pOH, você tem que calcular a concentração de OH-. Beleza? Então deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Vamos supor que eu tenho H2SO4. Galera, vamos supor que esse ácido esteja 100% ionizado. Todas as moléculas ionizaram. Você sabe que ele vai produzir 2H+, mais
SO4 2-. Tá? Então vamos supor que ele tem uma concentração M. Quanto que vai ser a concentração de H+? 2M. Por quê? Porque cada mol do ácido vai me liberar 2 mols de H+. Tá certo? Então aqui, ó, a concentração de H+, ela não é igual à concentração do ácido, é o dobro. Entendeu ou não? Agora vamos supor que esse ácido estivesse só 50% ionizado. Aí nem todas as moléculas iriam virar H+, tá? Moral da história, a concentração de H+ numa solução depende da concentração do ácido, tá? Depende do número de hidrogênios ionizáveis e depende do alfa, do grau de ionização desse ácido. Então eu escrevi aqui para você, ó, para um ácido HXA de molaridade M, alfa ionizado, temos, pessoal, a concentração de H+ vai depender do número de hidrogênios ionizáveis, ó, X. A concentração de H+ vai depender do grau de ionização e vai depender da molaridade do ácido, tá certo? Então, ó, ele te deu a molaridade do ácido, ó, só que eu preciso multiplicar pelo número de hidrogênios ionizáveis, preciso multiplicar pelo alfa para achar a concentração de H+. Só aí que eu aplico menos log para calcular o pH. De boa, de boa? Certo? Agora, pessoal, se for uma base, para uma base BOHX de molaridade M, alfa dissociada, temos quase a mesma coisa. Aliás, é a mesma coisa. A concentração de OH- vai ser X, que é o número de hidroxilas, vezes o alfa, que é o grau de dissociação, vezes a molaridade da base. Tá certo? A gente vai fazer exercício envolvendo isso para você ficar craque. Dá uma olhadinha aqui no exercício que eu fiz, ó, que eu bolei. Calcule o pH de uma solução meio mol de H2S 1% ionizado. Gente, essa concentração aqui, ó, 0,5 mol por litro, 0,5 molar, não é a concentração de H+, é a concentração do ácido. Primeiro eu vou ter que calcular a concentração de H+. Aí vamos aplicar aquela formulinha lá. Ó, concentração de H+ é igual X vezes o alfa vezes a molaridade do ácido, pessoal. Certinho? Então, a concentração de H+ vai ser igual. O que é o X? O X é o número de hidrogênios ionizáveis. O H2S tem 2 hidrogênios ionizáveis. O alfa é o grau de ionização. Cuidado! Normalmente ele fornece o alfa em porcentagem, só que eu preciso usá-lo na forma decimal. Como é que você faz? Você pega o valor em porcentagem e multiplica por 10 elevado a menos 2. Divide por 100. Ou multiplica por 10 a menos 2. Vezes a molaridade da solução, meio molar. Tá certo? Então, a concentração de H+ vai ser, galera, 2 vezes meio dá 1. Então vai sobrar aqui 10 elevado a menos 2. Só que eu te expliquei. Quando a concentração de H+ é uma potência de 10, esse número que está aqui já é o pH. Então essa solução tem pH igual a 2. Então cuidado, ó. Se o cara der a concentração do ácido, primeiro você calcula a concentração de H+, para depois calcular o pH. Se ele te der a concentração da base, primeiro calcula a concentração de OH-, para depois calcular o POH. Pessoal, eu agora vou deduzir uma formulinha aqui rapidona, porque facilita em alguns cálculos, né, alguns exercícios. Dá uma olhadinha aqui para mim, ó. A fórmula do pH é menos log da concentração de H+. Aquela formulinha que a gente já viu, tá? Lembrando que esse P minúsculo na química significa menos log. Certinho? Eu vou fazer o seguinte. Olha para mim aqui, ó.
eu vou passar o pH para o lado direito. Pessoal, continua igual, né? Certinho? Eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a esquerda e a direita, eu vou multiplicar por -1. Pode fazer isso? Pode. Esse menos some e aqui vai aparecer menos. Certinho? A concentração de H+ aqui é o logaritmando que a gente falou no início. Quando a base não é mostrada, a base é 10 e esse menos pH está fazendo o papel de logaritmo. O que a gente aprendeu? A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Tá certo? Então, olha só que interessante, ó. Eu vou colocar para você assim, ó. 10 elevado a -3. Pessoal, 10 elevado a -3. O pH, nesse caso aqui, é igual a 3. Olha lá, ó. Concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH. Vamos supor que eu tenha uma concentração de H+, 10 elevado a -3. Esse 3zinho aqui é o valor do pH. Então, quando você tiver a concentração de H+, e ela for só uma potência de 10, o número que está aqui, sem o sinal, tá? Esse número que está aqui já é o pH da solução. Por exemplo, ó, uma solução, ela tem concentração de H+ igual, vamos colocar assim, ó, 10 elevado a -2,4. Gente, qual que é o pH dessa solução? 2,4. Tá certo? Então você nem precisa usar a formulinha. Você já pode colocar direto. Só tem que tomar cuidado, porque não vai falar que o pH é -2,4, viu? Você só pega o número, pH 2,4. Tranquilo? Isso vale também para a concentração de OH-. Pessoal, olha aqui para mim, ó. 10 elevado a menos o POH é igual à concentração de OH-. Concentração de H+, 10 elevado a menos o pH. Concentração de OH-, 10 elevado a menos o pOH. Então vamos supor que você esteja fazendo uma prova e ele põe assim, ó. Concentração de OH-, 10 elevado a -5. Pessoal, me ajuda. Concentração de OH-, 10 elevado a -5. Então eu já posso falar que o pOH da solução é 5. Esse número sem o sinal é o pOH. Cuidado! Se você tiver a concentração de H+, o número é o pH. Se você tiver a concentração de OH-, o número é o pOH. De boa? Agora a gente vai fazer o seguinte. Olha aqui para mim, ó. Eu coloquei aqui uma escala de pH. Ela vai de 0 até 7. Isso é uma coisa também, é fácil, né? Mas tem que saber direitinho. Pessoal, seguinte. Quando o pH de uma solução é 7, a gente diz que a solução é neutra. Isso se eu tiver a 25 graus Celsius. Lembrando que se não falar a temperatura, é porque ela está a 25 graus Celsius. Ok? Então, a 25 graus Celsius, se uma solução tem pH 7, ela é neutra. Ok, moçada? Agora, se ela tiver pH menor que 7, essa solução ela vai ser ácida. Ela tem caráter ácido. Então, por exemplo, ó, pH 2, solução ácida. pH 5, solução ácida. pH 6,5, solução ácida. pH 7, solução neutra. E o pH acima de 7 faz com que a solução seja básica. Então, toda solução com pH menor que 7 é ácida, tem caráter ácido. Toda solução com pH acima de 7 é uma solução básica. Tá legal de boa? Certo? Agora deixa eu só te falar uma coisinha.
eu vou pegar duas soluções aqui, ó. Eu vou chamar uma solução de A e uma solução de B, pessoal. Vamos ver se você está entendendo. As duas têm caráter o quê? Ácido. As duas têm pH menor que 7. Então, tanto a solução A quanto a solução B, elas são soluções ácidas. Qual delas é a mais ácida? Me ajuda? Quando eu saio da esquerda e vou caminhando para a direita, ela deixa de ser ácida, vira neutra, depois vira básica. Tá bom? Então, quanto mais próximo de zero tiver o pH, maior vai ser a acidez da solução. Porque se o pH vai aumentando, ela vai deixar de ser ácida e vai virar uma solução básica. Ok? Então, ó, quem é a solução mais ácida? A ou B? Pessoal, a solução A. Agora, quem deixa uma solução ácida, hein? Quem? A concentração de H+. Então, o que, que você tem que saber? Ó, quanto maior, pessoal, quanto maior a concentração de H+, maior a acidez da solução. Ok? A solução que tem mais H+, ela é mais ácida. E o que a gente acabou de aprender? Quanto mais ácida, menor o pH dela. Tá? Então, ó, uma solução muito ácida, ela tem baixo pH. Se eu tiver, por exemplo, uma solução com pH 5, a outra com pH 2, qual é a mais ácida? pH 2. Quanto menor o pH, maior a acidez. E por que ela vai ser mais ácida? Porque ela vai ter maior concentração de H+. Isso daqui é uma coisa que a gente vai usar bastante para resolver exercício.